Bem-vindos ao Muita Luta 41. Eu sou o Francisco Souza e hoje a gente vai falar sobre o MC Gregório. Back up once again. Viva la Brasília! Porra, não? MC Gregório. Boa. Aqui é Fábio Souza e eu me sinto confortável em estar desconfortável. The mamacitas like my hair. The Brazilian mamacitas like my hair. Eu gosto. Não. Tá. Depois você explica então. Não explico nada. Mas manancial de... Não, deixa eu falar. Aqui é a Orelha Miguel e eu sou magreguete de carteirinha. And then we just happens to be in Viva Las Vegas, so... Você vai ser hostilizado, cara. Vai ser hostilizado nos comentários. Fanboy. Comentários, hein, galera? Vai pra Irlanda, então. Vai pra Irlanda. Presidente do fã-clube Conor McGregor. Olá, senhorita! Tipo aquelas Henriquetes do Henrique Cristo, você é magreguete, né? Isso. A galera aqui do fã-clube, a gente coloca uma roupinha, um terninho xadrez, sacou? Aham. Óculos, Rolex, pá. Só que pirata, né? Porque, porra. Mas aí, cara, magreguete. É isso aí. Magreguete. Desejo a todas inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Daí, galera, aqui é Léo Oda. Quem convidou esse cara, Orelha Miguel, aí, pra ficar falando puxando o saco do irlandês? Vai morrer! Cadê a Jéssica, né? Cadê a Jéssica? Menos Orelha Miguel, mais Jéssica. É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar, já tá bem claro que a gente vai falar do famoso MC Gregório que chocou o Brasil e tá chocando o mundo do MMA. Vamos contar um pouquinho da história dele, destacar os principais feitos. E, mais uma vez, a gente vai procurar fazer um podcast mais rápido do que os do ano passado, né? A gente fez o da semana passada bem mais curto, vamos fazer um bem mais curto de novo, para que toda semana tenha um podcast com mais qualidade. Esse vai durar só 13 segundos. Espero que tenham gostado, né? Porra, quem quiser saber mais sobre Muita Luta, é só entrar no site. Uns recadinhos, então, antes de começar? Vamos lá, né, pessoal? Galera, entrem lá no Patreon, se vocês não conhecem, né? patreon.com/Muita Luta. Entre, ajude o Muita Luta a ajudar vocês. Então, entrem lá tem tudo explicadinho, como funciona. Se você gosta desse nosso projeto, entra lá no Patreon e ajude o Muita Luta. Agradecer o Marcelo Assunção, que é um novo integrante, né, desse time Muita Luta, e logo, assim que ele nos mande o e-mail dele, vamos colocar ele lá na Cúpula do Trovão também. Isso aí, um novo patrão. E as informações sobre o Patreon estão no post do episódio. Isso aí. Vamos lá então, gente. Ladies and gentlemen, Conor McGregor. Viva la Brasília! Cara, antes eu queria perguntar pra vocês, quando foi a primeira vez que vocês começaram a prestar atenção nesse irlandês chamado Conor McGregor? Cara, a minha foi contra o José Aldo, que eu vi que o José Aldo é ruim mesmo, não vale nada, e o negócio é Conor McGregor, e é isso aí, cara. Caralho! Sacanagem! Não, eu percebi ele quando ele venceu o Diogo Brandão, porque eu lembro que ele zoou muito o Diogo Brandão na pesagem, falou que ia ser rápido e tudo mais, e o Diogo Brandão falou, claro que não, esse cara tá louco. Eu pensei, esse cara tá louco, o Diogo Brandão é fera. E aí eu vi, tem um cara aí chamado Conor que é falastrão, só que luta. Na hora eu pensei nisso, assim, tipo, né, essa comparação com o Sony é uma comparação muito fácil de fazer no começo, né? Você pensa, nossa, é o Sony. De repente você vê ele lutando e você pensa, é o Sony um pouco diferente. É o Sony, só que luta. Diz aí, Fábio. Então, eu reparei ele nessa luta com o Diego Brandão, assim, mas eu não dei muito assim, o Conor e tal. Eu comecei a reparar mais nele quando teve aquela pesagem que o John Jones saiu na porrada com o Cormier. Uhum. E a dele foi um pouco antes. Foi contra o Poirier, né? Uhum. Aí eu vi uma cena que deu aquela louca e ele aparece no meio da muvuca fazendo uma selfie, cara. Ele faz uma selfie assim e eu falei, pô, esse cara é maluco, né? E rindo pra caramba, ele tava rindo pra caramba da situação, eu lembro. Isso, e a pesagem dele com o Dustin Poirier lá já foi massa, né? Eu falei, porra, não vai ter melhor que isso, né? Aí o John Jones foi lá e meio que roubou a cena, assim. Realmente, né?
O que Mas o Jones depois- fez. Sim, não tinha como, né? Mas a selfie que ele fez, pô, ficou na minha cabeça. Daí eu Ele tirando a selfie e o sapato do Cormier voando por cima da cabeça. Assim. Aham. É verdade. Que dia. E você, Orelha? Cara, eu conheci um pouco antes. Eu tive a sorte de assistir o UFC, acho que foi na Suécia, né? Quando ele estreou no UFC contra o Marcus Brimage. E é engraçado que eu comecei a gostar dele pelas razões erradas. Porque eu lembro de ter visto ele eu tava vendo a pesagem, né? E, puta, vi aquele cara lá, barbudão. O cara parecia um Que medo que viking. você vai falar. Não. Comecei a gostar dele por razões erradas. Eu vi na pesagem. Ele tava com uma sunguinha linda naquele dia, né? Não, mas ele tava, pô, cara, barbudão e ele sempre se pesando e berrando pra caramba, né? A cara de louco e a encarada tensa ali com o Brimage. Eu, caralho, cara, é maneiro. E eu não sei, acho que não tava prestando atenção direito. Eu vi algum comentarista dizendo assim: esse lutador, ele é um ex-drogado, ele escapou da vida de alcoolismo e tal, e agora ele tá lutando. Eu acho que eles estão falando de outro lutador do card, sabe? Cara, é que isso aí é meio que o padrão achei de que- qualquer irlandês, sabe? Eu liguei a isso. Tipo, o cara é irlandês, então é ele mesmo. Pô, maneiro, vou ver qual é desse cara. Aí vi a luta e, pô, nocautaço e, né, depois a coletiva de imprensa, ele falando um monte de coisa engraçada. Mas depois eu fui ver que não era o cara, mas mesmo assim eu gostei dele, gostei da personalidade dele. Porra, uma greguete, né, cara? Sou eu. E você, Léo? Você que fez a pergunta? Eu comecei a prestar atenção mesmo que nem você, Chico, quando ele ganhou do Diego Brandão, né? Mas logo depois teve essa pesagem mesmo, né? Do Poirier com o Conor, que tava... Era pesagem não, era uma divulgação, né? Era um pré-evento, assim. Era um Media Day, né? Isso. Todo mundo tava esperando, né? Pra ver essa encarada dos dois e tal, que tava muito tensa e daí acabou que o John Jones roubou a cena. A partir daí, que eu acho que até o UFC começou a levar mais o irlandês a sério, né? Porque depois dessa já teve aquela contra o Danny Seaver, que foi... Acho que foi na Europa, né? Não foi na Irlanda essa? Não lembro Não, agora. Foi em Boston. Foi em Boston, isso. Foi. Que até foi o Aldo foi assistir essa luta, né? Uhum. E também, o ano passado, quando foi o UFC, deixa eu ver aqui. Foi ano passado, né? Foi janeiro do ano passado. Foi. Janeiro de 2015. Setembro, logo depois dessa luta que ele ganhou do Poirier e antes da luta do Danny Seaver, teve o UFC Aldo versus Mendes 2, que daí teve aquele seriado Embedded do UFC, e pela primeira vez, tipo, colocaram um lutador que não tava no card no seriado, que era o McGregor, que ele veio pro Brasil pra ver essa luta, que ele pede pra ir ver a favela onde o José Aldo morava, tal, que ele toma água de coco, que ele gostou pra caralho e... Ele jogando capoeira no arpoador. Mal pra caramba, Então, por a sinal. gente... Você pensa, porra, né? O UFC tá realmente investindo nesse cara, né? E logo depois também aparecia vídeo dele com o Dana White assistindo luta juntos. Daí você fala, porra, o cara tá mexendo os pauzinhos por trás, né? Opa! Que loucura. Nossa. Que delícia, cara! Viva la Brasília! Mas então, gente, vamos então tentar entender quem é esse cara, falar um pouquinho da infância e como é que ele surgiu, né? O que a gente pode contar é que o Conor é de Dublin, né? Capital da Irlanda, e diz a lenda que ele sofria bullying na escola, por isso que ele começou a treinar boxe. Eu já vi entrevista dele dizendo que ele era um menino bonito, ele falando dele mesmo, né? Eu era só um menino bonito da Irlanda e os meninos tinham inveja de mim e vinham mexer comigo, eu tive que aprender a me defender. Ele diz que é por isso que ele começou a lutar. Pô, acontecia isso comigo, cara, quando eu era pequeno. Quando era mais novo. Verdade. Fora. Pô, e engraçado E que por que tem não uma foi- foto dele com o Chuck Liddell, né? Tem uma foto dele, tipo, mó fã, assim, do Chuck Liddell. O piazão devia ter uns 15 anos, né, cara? Eu tinha que lidar, tá olhando pro outro lado, assim, né? Tá com uma cara assustada, assim. Foi na Irlanda aquilo ali. Diz a lenda que ele foi assistir o UFC 93. E aí ele ficou apaixonado pelo esporte. É, Mas verdade. assim, né? Não é porque a gente tá falando que é real, né, cara? Pensei que ele tinha ficado apaixonado pelo Lindell. Cara, é que só percebemos o valor da água depois que a fonte seca, tá ligado? Ah, não, para, cara, pelo amor de Deus. Ai, cara, não tinha parado com isso já? Pô, mas Era isso aí frase, não é... era- Ô, isso aí não é do meu fã, não, cara. Ah, não. Não? De quem que é? Porra, minha? Silas Malafaia. É Pereio, eu já ouvi falar do Pereio. Peraí. né? Então, vamos lá que mente Vamos vazia, voltar. oficina do diabo, galera. Vamos Vambora. alternar também essa historinha aqui. Viva la Brasília!
Então, gente, mas o pai do McGregor, o Tony McGregor, ele, claro, como qualquer pai decente, não quer que o filho saia por aí brigando, né? Então ele queria que o filho fosse encanador. Então o McGregor teve um período aí que ele trabalhou como encanador enquanto praticava boxe, kickbox e trabalhou em cadeira de obras, né, seu Orelha? Verdade. E ele recebia... Não sei como o nome lá na Irlanda era... Dinheiro. Não. Bebida. Não. Ele recebia ajuda do governo, assim. Era um salário muito ruim, né? Uma vida de merda mesmo que ele tinha. Sei que nessa época aí, quando ele era... Devia ter, sei lá, seus 17, 18, 19 anos. Passando esse perrengue como se já não bastasse, né? Putz, a vida tá uma merda, né? Porque o cara, putz, cresceu ali numa vizinhança pobre e tal. Sofrendo bullying, a porra toda. O pai dele teve câncer, cara. Eu não sei de que, sabe? Ele teve... É foda, né, cara? Tá passando a mão na cabeça, então, né, Aurelia? Não, cara. Complicado, né, cara? Isso aí, imagino que tenha fortalecido mais ainda, né, cara? A vontade toda que ele tinha de crescer, de vencer na vida. Então, cara, deixa eu fazer uma parte aí, Porra, o doido é que a gente tá falando com empolgação do McGregor, mas vamos cair na real, né? A maioria das pessoas que vão ouvir esse podcast odeiam ele, cara. É, né? E sabe uma coisa? Tipo, eu já sou fã dele há alguns meses aí, mas lendo um pouquinho da história dele, é impossível não admirar o cara. Pois é, cara. Né? Não só essa parte meio triste que a gente tá falando, assim, triste não, porque é uma coisa comum também pra muito brasileiro, mas essa vida dura, né? O cara não é tão diferente, assim, de um lutador que se ferra aqui no Brasil também. Cara, e se você for analisar, assim, o personagem, né, o Conor McGregor, porra, ele é um lutador tecnicamente muito bom, né, que tem uma história de vida muito legal, que promove a luta de uma maneira incrível e vem de um país que essa cultura da luta, da briga é muito forte e eles são tão apaixonados por luta quanto os brasileiros. Então, assim, cara, acho que junta nele um mix de várias coisas, assim. E ele veio em um peso, né, que é os 66 quilos, o peso pena, que antes dele aparecer, cara, ninguém nem falava desse peso, cara. A gente conhecia só porque o José Aldo era campeão desse peso, mas, cara, foi um peso que, né, porra, se ele aparecer... Você acha que era um peso morto antes? Mais ou menos por aí. Então, olha o que o cara fez, né? O cara, de repente, se tornou a maior estrela do UFC hoje, né? Depois da Honda, sem dúvida ele que protagoniza aí as maiores bilheterias, os maiores pay-per-views, as maiores bolsas e, né, vem de um peso leve, assim, né, que a gente chama assim, dos levinhos, que não tem muito apelo. Você fala assim, os brasileiros, a galera não gosta, mas, cara, você tem que saber admirar o cara quando... No geral é isso, né, cara, o pessoal não gosta, mas eu acho que pouco a pouco vai mudando essa imagem também. E o cara fala e o cara faz, né, isso é o mais incrível, né, então, pô, é muito legal, apesar das pessoas poderem antipatizar, né, com ele... Olá, senhoritas! Pô, eu acho ele admirável, assim. Mas notório, é tudo comprado, né? Grana White compra tudo, pô. Ele tem... O que ele passa, assim, pra gente é que ele leva muito a sério, não o trabalho dele, o que ele tá vivendo ali. Viva Las Vegas, entendeu? Não é aquele negócio, eu vou treinar pra esse cara, vou ter mais uma luta e dar uma provocada, assim. Ele vive muito cada combate que ele tem, ele vive muito, assim. Tem até uma frase dele que resume isso, assim. Ele fala assim, eu não trabalho, eu vivo, eu não tenho emprego, eu só tenho uma vida. Poxa vida. Olha, cara, agora... Olha, tô todo arrepiado. Vou refletir um pouco sobre isso, viu? Não, mas é mais ou menos isso, cara. Ele leva muito a sério isso. Parece que ele encarnou um personagem, assim, e ele vive esse personagem, entendeu? Ele leva muito a sério isso. E é muito difícil você tirar um cara que tá pensando dessa maneira, tirar o cara do foco. Bom, eu enxergo assim, né? Legal também disso, do foco e da vontade, que ele fala que toda a grana que ele ganha numa luta, ele torra, pra ele precisar lutar de novo pra ganhar mais dinheiro, né? Pra ele sempre estar atrás do prejuízo. Por isso que ele esbanja tanto, né? Sabe que ele falava isso mais no começo? Ele falava isso mais no começo, cara. De um tempo pra cá, ele mudou esse papinho dele aí. Do personagem, mas é genial do mesmo jeito. Porque de um tempo pra cá é difícil ele gastar todo o dinheiro que ele ganha, né? Pô, já viu o carrinho dele, cara? Eu já ouvi falar que ele já ganhou cerca aí com tudo, sei lá, uns 200 milhões já. Meu Deus. Cara, ele comprou uma Lamborghini agora, né? É, Aventador, foda, né? Tem que ter muita grana, né? Ele pra construiu comprar muito bem a imagem dele, principalmente no país dele. Agora ele tá jogando pro mundo inteiro, né, cara? Isso que é incrível, né? Porque, assim, até falando do começo dele no MMA, né? A gente conheceu ele em 2013, é isso, né? Mais ou menos isso. Mas ele tava rodando já nos eventos europeus, né? Sim. Como
o Cage Warriors e o que mais? Acho que era mais esse, né? Ele chegou a lutar no Cage Rage, que é aquele evento na Inglaterra que o Anderson foi campeão também. Mas sabe? o que ele foi campeão em 2 categorias foi no Cage Warriors mesmo. Foi depois, né? Que esse Cage Rage a gente não tem mais. Teve 8 vitórias, né? 8 vitórias seguidas. E ele tem 2 manchinhas aí na carreira, né? As 2 únicas derrotas dele aconteceram antes do UFC, né? Uma delas contra um cara que eu nunca ouvi falar, mas eu não entendo nada mesmo, chamado Artemis Sitenkov. Conhece? Não. Eu conheço. Ah, teu amigão. Brother. Foi por finalização, né? Também, submissão. E o Joseph Duff, né? Que tá agora no UFC também. Joe Duff, pô. Que é fera demais. Da cerveja lá, né? Isso. E também foi finalização, né? Então ficou essa marca, né, na história dele de que talvez o caminho seja esse, né? As 2 derrotas foram no primeiro round muito rápido, em questão de 1 minuto. E foi finalizado. Fica a dica, Rafael dos Anjos, né? Mas uma coisa que a galera fala do McGregor, né, dessa finalização, diz que o cara, ele não tem medo de se testar, assim, sabe? Ele, acho que eu vi uma entrevista daquele Ed Bravo, que é o cara lá que ganhou do Roller Race. Falando que, cara, o McGregor foi lá na academia dele e falou, eu quero o melhor cara aí pra eu treinar, né, pra ver se o cara me pega. Daí ele vai lá pra frente e faz com o cara. Diz que a maioria dos lutadores do UFC não querem se expor, assim, né, chegam lá e não querem pegar o cara mais duro, não querem rolar com a galera pra não ser finalizado, sabe, esse tipo de coisa? Porque ele não tá nem aí. Pô, mas você me lembrou de uma coisa que a gente não comentou, né? Não é sobre o McGregor, mas vocês viram que o Neil Magny foi no seminário do Demian Maia, cara? Olha aí, humildão. Muito massa, cara, muito massa. Viva la Brasília! Mas vamos lá então, gente. Vamos pro UFC, né? O que importa. Porque em 2013... Ah, tá. Então, 2013, ele finalmente foi pro UFC e diz a lenda que foi uma pressão popular, né? O UFC começou a ter mais eventos na Europa do que o comum, né, do que o que vinha tendo antigamente, e o povo mandava muita mensagem pro Dana White, e vinha muito contato falando assim, poxa, tem que trazer o cara que é o destaque da Irlanda, que tava com 2 cinturões no Cage Warriors e tudo mais. Então o Dana White aproveitou o UFC Estocolmo, né, na Europa, na Suécia, e colocou o McGregor contra o Marcus Brimage. E sinceramente essa luta eu nunca vi. Foi uma surra. Uma passada de carro. O Brimage é aquele que usa o óculos do... Isso, do Saiyajins. Ah, mas é fraquinho mesmo. Foi nocaute em 1 minuto e pouquinho, cara. Muito rápido. Foi, caramba. E pelo que eu ouvi falar, né, do outro lado, assim, diz que era uma época que o McGregor também, ele já não tava mais... Porque esses eventos, mesmo ele sendo campeão de 2 categorias, não dá muita grana, né? Não dá muito dinheiro. E mesmo o UFC, pra quem tá começando, também não dá muito dinheiro. E era uma época que ele tava já meio pensando em desistir, diz que ele não tinha nem ido treinar, e não sei se o treinador dele recebeu a ligação do UFC, ligou pra ele. Foi um negócio meio assim, que ele já não tava mais treinando tanto. Parece daí que ele voltou meio que largado mesmo, né? Tava sumido da academia, né? Já fazia algumas semanas que ele não aparecia. Isso. E daí essa foi o gás, né? Pra ele treinar de novo, voltar com tudo e não desperdiçar a chance. E aí que começa a parte genial da personalidade dele, né? O cara é tão empreendedor, assim, que logo que ele foi contratado, já para a primeira luta no UFC, ele contratou uma equipe de documentaristas para começar a seguir ele. O cara já tava fazendo o produto McGregor na hora que ele assinou o contrato com o UFC. Cara, quantos lutadores têm essa visão, né, cara? De pensar, porra, qualquer material no início da minha carreira vai ser importante no futuro. Acho que ninguém, né, cara? Ninguém. Até porque vão falar que o cara é... Sério, aqui, eu não sei em outros países, né? Eu acho que também tem coisas parecidas, mas no Brasil, se um lutador que acabou de entrar no UFC fizer um cenário desse todo, vão falar, não, o cara tá correndo a barriga, o cara não se enxerga, o cara não tem humildade, tem tudo isso, né? Não vai ser amigo do Minotauro, essas coisas. Então, aí o cara fechou um documentário rapidinho e lançou na Irlanda. Então aí ele já virou uma personalidade fortíssima na Irlanda, né? Aí a gente tá falando de dinheiro, você pode imaginar o quanto o cara já tava ganhando no próprio país antes de ser tão famoso assim no UFC. Foda. Cara, é isso aí, né, cara? Não, e outra coisa, né? Aqui a gente pode divagar bastante, né? Mas sobre essa coisa, assim, da personalidade. Será que o quanto que ele é aquilo mesmo, o quanto que é um personagem, o quanto que
que é tudo planejado, o quanto que sai do controle, e isso pra mim é uma incógnita. Cara, eu acho que ele é um pouco assim, mas ele potencializa, sabe? É como se ele criasse uma caricatura dele mesmo quando ele vai pra TV. Ele ressalta esses pontos dele que ele sabe que vai chamar mais atenção. Que se você vê a postura dele, por exemplo, sempre depois das lutas, mesmo do José Aldo, ou mesmo agora, né, quando ele desafia o Rafael dos Anjos, ele fala de José Aldo de uma maneira muito respeitosa, assim, né? E dá pra ver, assim, que, claro, só que assim, na hora da luta, o cara vai jogar com o psicológico, vai jogar com a provocação, porque essa é uma arma muito poderosa dele. Ele joga com a provocação antes da luta, mas ele escolhe o cara da vez, né? Por exemplo, o Aldo, ele já acabou com o Aldo, então ele fica, não, o Aldo é um ídolo, tal, no Brasil. Tudo isso pra ferrar o dos Anjos, né? E o que vocês acharam quando ele falou que o Rafael dos Anjos é a versão mais lenta e descuidada do José Aldo? Cara, eu achei genial pela provocação, né? Mas o que vocês acharam da tática de colocar o dos Anjos como um estrangeiro e não como um brasileiro? I believe Ego is a gringo, and that is the truth. Cara, eu acho assim, o cara quer trazer a torcida pro lado dele, o cara quer provocar de alguma maneira, né? Porque assim, o Rafael dos Anjos, diferente do Aldo, ele fala e entende inglês, então ele consegue responder. O Aldo, ele ficava muito refém, assim, né? De tradutor, e dá pra ver assim, o Rafael dos Anjos, ele já é um cara mais instruído, mais preparado. Muito bem, né? Respondeu muito bem, eu achei. Sim, sobre essa parte do estrangeiro, ele deu uma resposta ótima. Ele falou, isso aqui é um país formado por imigrantes, né? Você tá querendo dizer, então, que todo imigrante que tá nos Estados Unidos é um traidor? Porra, os Estados Unidos tem uma imigração irlandesa gigante, né? Claro. Então o cara, ele botou o MC Gregório no lugar certo, cara. Uma ótima resposta. E vocês viram ele tentando cumprimentar o Rafael dos Anjos? Cara, mas isso foi louco, porque foi a parada do traficante lá, né? Do El Chapo. Do El Chapo, vocês viram isso? Caraca. Sabe a foto que o El Chapo tá com o champanhe? Aham. Ele quis fazer a mesma. Ele foi com uma camisa parecida e fez a mesma virada de corpo e a mão estendida, assim. Outra frase dele que eu achei assim, porque a gente espera ele e aquele cara magro, né? Que lutou com o José Aldo, esquelético. Que nada. Aí ele mandou uma assim, que a versão que a gente tava vendo dele era que ele tava comendo apenas salada. Agora vai ter a versão que ele come filé no café da manhã. E ele já tá maior mesmo, né, cara? Vai estar gigante. Vai ser. Eu acho engraçado. Vocês acham engraçado esse lance? A pessoa fica falando, contra o Zé Aldo foi uma coisa. Quando ele enfrentar o Rafael dos Anjos, agora ele vai ver. Será que o pessoal acha que ele vai enfrentar o Rafael dos Anjos com aquela aparência da pesagem de 66 quilos, cara? Eu acho que o pessoal acha mesmo, cara. As pessoas têm essa visão meio maluca, cara. Porque não é assim, essas coisas, as pessoas acham isso. Tipo assim, meu Deus, não dá pro Anderson Silva lutar com o Saint-Pierre, porque ele vai acabar com o Saint-Pierre porque ele é muito maior. Não. Imagine que ele vai estar um palito e o Saint-Pierre vai estar um touro. Exatamente. É muito diferente, cara. Não, e a mesma galera que tá falando isso falava assim, porra, Aldo e Rafael dos Anjos, putz, não sei o que dá, cara, né? Ficava aquela dúvida, assim. Mas ninguém pensava nessa parte do peso, né? Não, e outra, a maioria falava não, acho que dava José Aldo. E agora? Que o José Aldo foi atropelado pelo MC. Não foi atropelado, né, cara? Acho pior ainda. O Rafael dos Anjos pode ter um chute mais forte, pode ser mais técnico, pode, sabe, botar mais pressão, mas o McGregor é contra-golpeador, né, cara? Se ele acertar aquela mão ali, meu irmão, cara, pode ser peso leve, pode ser meio médio, pode ser médio. Se pegar ali no queixo, vai apagar, entendeu? Não é assim que funciona, não é simplesmente o peso. O peso, ele é mais leve normalmente, não sei o que. Rafael dos Anjos bota pressão, não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Cara, é a mesma coisa. Lembra da luta do Anderson com o Forrest Griffin? Porra, perfeito. Ele subiu de categoria pra enfrentar o Forrest Griffin. Forrest Griffin, porra, é um cara grande pra caramba, né? Cara, o Anderson não usou força nenhuma, nem gás, nem nada. Foi só na técnica. Viva la Brasília! Pô, então, só pra gente começar um tópico novo e poder desenvolver um pouco. Vamos falar do estilo do Conor. Dá pra dizer que ele tem um estilo definido? Por exemplo, ele é boxeador, ou ele é karateca, ou ele é um cara MMA mesmo? Ele veio do Pacua, né? Ele treinava ali no Parque Barigui e tal. Isso. Com as espadas de plástico. Sempre quando eu vejo que o Orelha gosta de um lutador, eu penso, esse cara é karateca. Não, cara, nem é.
Ele é um lutador trocador, né? Ele veio de uma arte ou do boxe, né? Que ele começou a lutar boxe, acho que depois não sei se ele fez karatê lá também, que ele é amigo do Gunnar Nelson, que também luta karatê, né? Então, mas ele tem uma movimentação um pouco de karatê também, né? Não, o que ele tem de karatê ele aprendeu com o Nelson mesmo, cara, não foi, que eu saiba, ele nunca treinou karatê mesmo, mas, pô, quando teu colega de treino tá ali treinando, né? O Nelson acho que é faixa marrom de karatê. Ele vai passar, não, o Gunnar Nelson. Ah, tá. Ele vai passar um bizu pra você ali, né, cara? Então tu termina absorvendo aquilo ali, né? E eu acho ele um cara muito versátil, cara. Ele tem esse tom. Não acha que ele tem uma postura de boxe, tipo boxe das antigonas, assim? Fica cara, meio que quase enrolando pipa, assim, na meia guarda, assim, a guarda um pouco mais pra baixo, assim? Sim. Já viu que ele faz isso? Tipo enrolando a mão, assim, sabe? Cara, mas tu vê que ele faz... Né? Isso, né? Cara, tu vê que ele tem essa postura, mas ao mesmo tempo a movimentação dele é de karatê e ele vem voando com aquele chute lá de taekwondo maluco dele, sabe qual é? Uhum. Eu gosto dele, é isso que eu gosto do Conor, cara. Como eu falei, ele é versátil demais, sabe? Ele sabe usar as armas, ele sabe o que é bom nele, ele conhece muito bem o corpo dele, conhece os pontos fortes e ele usa isso muito bem na hora da luta, sabe? Ele sabe a hora certa de dar um chute, sabe a hora certa de dar um soco certo e tal. E tudo isso aliado à movimentação, né? Como a gente disse. Puta, cara. Por isso que tá aí, ó. Campeão do peso leve agora aí. Tá de sacanagem. Calma, outra, gente, né? Calma. Esse papinho de que ele é ruim no chão, olha, é melhor o pessoal não dar muito tempo pra ele, né? Logo isso aí... Chad Mendes não finalizou, né? Logo isso aí já vira lenda. Ele tem uma... Né? Se você dá uma olhada nas lutas dele, a movimentação dos braços, assim, você viu que ele entra assim, jogando meio leve, assim, pra entrar com a pancada dele, né? Esquerda. Parece um pouco o Lyoto, às vezes. Lyoto nos bons tempos, né? O Lyoto mexe um pouco mais, assim, mas ele vai indo pra frente, mexe, volta e tal. Assim. É isso mesmo. Palmo lento. Tipo, palma lenta. Ele parece que ele... Às vezes a gente acha que ele tá meio cansado, mas parece que ele tem uma inteligência de poupar um pouco de energia, assim. Tipo um modo de combinação, assim. Isso mesmo. Ele é um cara bom mesmo, né, cara? Ele é diferente. A gente não sabe até hoje como é que ele luta em muitos rounds, né? Sim, eu queria ainda ver ele 5 rounds com o José Aldo. Eu queria ver ele 5 rounds com o Rafael dos Anjos. Porra, isso sim. Não, sério, gente. O máximo que ele fez foi 3 rounds com o Holloway, né? Ah, é verdade. E o Holloway fudeu o joelho dele, legal. Cara, eu acho que essa luta não vai durar 5 rounds. Eu acho que, já fazendo uma previsão, né? Eu acho que o Rafael dos Anjos vai pegar o Conor, tipo assim, num mata-leão ou numa guilhotina. O Conor não vai bater e vai apagar. Apaga, mas não bate. Eu acho que o Rafael vai ganhar por pontos, cara. Eu acho difícil. Ele vai acertar algumas no começo e vai baixar o nível do McGregor e vai ficar castigando. Tipo o que ele fez com o Nate Diaz. Mas se entra um chute igual aquele que ele deu no Cerrone, assim, na linha de cintura, meu Deus, cara. Mas o Cerrone é cachaceiro, né, cara? Cara, o Cerrone tava muito bem, né, cara? Essa foi uma lorota que o Rafael Cordeiro já contou, né, cara? Que papo. É quase o Weidman falando que treinou como quebrar canelas. Esse chute na linha de cintura bem certinho, já era, cara. Lembra o Marreta? Nocauteou. O Thiago Marreta nocauteou. Esqueci o nome do cara, mas porra, foi em segundos. Lembra o Lyoto com o Sibidolo, né? Putz, cara. Ai, meu coração, né? Ai, meu coração, cara. Viva la Brasília! O que vocês acham das tatuagens do Mr. Conor McGregor? Cara, eu vou te falar que eu nunca reparei, cara. Sei que ele tem. Louco, cara. Não, sei que ele tem, mas nunca fiquei tentando decifrar nada assim. Você tá ligado que a tatuagem parece uma réplica de um outro cara aí, né? Não, tu tá indo ver agora. De quem? Réplica de quem, cara? Putz, esqueci o nome do cara. Ah, bom, ótimo, hein, Fábio? Porra! Botou aí, ó, polêmica. E não sabe nem do que tá falando. Não, isso é muita luta, cara. Informação em segundo lugar, né? Pera aí, achei o cara. É porque não tem jornalista aqui, não tem jornalista nessa porra, né, cara? Entre nesse link gigante aí pra você. Onde, cara? No Facebook? Isso, cara. O cara mandou uma página inteira de Word. É vírus. Pesquisa errada aí, hein? É vírus, cara. Porra, tatuagens McGregor, cara. Quem é o cara? Que o McGregor é acusado de plagiar. Que
que é esse cara, mano? Estilo de modelo até em tatuagem. Como Meu Deus, é o McGregor, cara. O nome do cara é Josh Mario John. Ah, os caras bem mais bonitos. Mario John MMA. Tipo, cara... Meu Deus, não pode dizer, cara. Acabou, ó. Eu falei que era fã do McGregor, né? Esqueça. Você viu que o cara tem um tigre na barriga e o Conor também tem um tigre. Queimou muito a cara agora. Puta Tocou que muito. O cara fez Foda. igualzinho, cara. Por que ele fez falei, isso, cara? Sério, o cara construiu uma imagem, 3 anos comigo construindo a imagem, acabou. Cara, eu tenho o tigre mesmo. Ele fez isso, Agora que eu vi o cara. tigre. Não, cara, isso aqui não é coincidência, cara. É muito igual. Foda, né? Ai, tudo que ele queria ser, né? Que triste. Ô, o José Aldo falava que ele queria imitar o cara do Vikings, né? Aham. Também. Ah, mas é o cara. É o cara. Não é? Não é. Olhe pra baixo essa... Sai fora. É que eu mandei só a foto, né? Agora clique ali, né? Não, mas o tigre do cara tá com a boca aberta, cara. Tá diferente. Ah, não é o mesmo cara. Ator Travis Brown. não sei o que, da série Vikings. Era uma mistura né? do cara do Vikings com a tatuagem do modelete ali. Caralho, cara, que decepção, Pô, cara. vamos, encerra essa porra aí. Mas olha só, como é que vocês sabem que o Conor não veio antes desses caras aí, cara? Como é que vocês sabem, cara? Que é o fanboy, né? O Vikings, fanboy. Não, sabe por quê? Ó, até então... Vikings foi inspirado no Conor McGregor, cara. Não, mas Desculpa, tá? Desculpa falar isso aí, mas é isso aí mesmo. Até então ninguém falava isso. O Conor não tinha aquele tigre. Daí ele fez o tigre, putz, daí a galera... Daí foram ver, porra, tava igual o cara, né? Bom, vai pro post. Mas legal. então, Onde é que tava mesmo? Mas como ele diz, né, cara? Ele se sente confortável em estar desconfortável. mas aí o Rafael dos Anjos vai mirar no tigre ou no gorila? Pô, e o que vocês acharam dele mexer com Jesus, hein? Se ele encarasse Jesus, ele ganhava, né? Não, que depois ele falou assim, e sobre Jesus? Perguntaram, né, todas as declarações. Ele, não, tá tudo bem entre mim e Jesus, eu e Jesus, porque os deuses se entendem. Mas teve outro aí que ele falou que achava que tudo bem e tal, mas que se ele enfrentasse Jesus, ele ganhava. Isso, foi a primeira declaração. Que... É. Mas, Tá cara, vendo, cara? eu vi Estaria essa bom entrevista, Jesus. né? Meio completa. O cara ficou, tipo, ele queria arrancar isso do McGregor, entendeu? Ele deu um jeito do McGregor falar. Porque o McGregor fica meio, mas você acha que ganharia? Dele, o McGregor fica rindo, não, mas sabe, o cara fica meio insistindo muito, até o McGregor meio que fala rápido, se tivesse eu chutava a bunda dele. Isso aí Você sabe, entra no carro. gente, se o McGregor fosse do bem, seria Boa Gregor. É verdade, não, mas falou tudo, cara. Verdade? É isso O mesmo. cara é McGregor. Viva la Brasília! Vamos fazer assim então, a gente já falou um monte dele. Quero que cada um destaque um grande momento do McGregor que não seja a vitória contra o José Aldo, porque daí é muito fácil. Porra, cara. Então eu vou falar, pra mim o momento mais foda foi quando ele derrotou o Dennis Siver e pulou na plateia e quase bateu no José Aldo ali mesmo. Esse momento foi foda mesmo. Isso foi maneiro, cara. Cara, pra mim, um momento que eu achei legal foi ele invadindo aquele pub no Rio de Janeiro lá e comendo a foto do José Aldo, tirando a camiseta, gritando, fazendo... Achei isso legal, cara. Verdade. Eu não achei legal, não, cara. Deu agitada. Achei ele, sei lá. Cara, é Curti, o não. meu momento, cara. Você escolhe o seu, cara. Ele é o sommelier do momento dos outros, né? Não é pra você criticar o meu, escolhe o teu, cara. Rubens Elivaldo Filho de momentos dos outros. Desculpa aí, Léo. Não faço mais essas paradas, não, cara. Me empolguei aqui. É que eu não trabalho, eu vivo. Puta que pariu. Eu não relaxo, eu não comemoro. Eu sento e tramo. Fábio, eu vou te dar um momento pra você falar então, já que você não sabe. Como assim? Fala que é o momento que ele falou mamacita. Cara, porra, foi genial mesmo, cara. Que ele mandou aquele Mamacita! Olá, senhorita! Sério, quanto que vocês pagariam pra ver uma luta dele contra o Nate Diaz? Porra! Cara, Tinha- legal. Ia ser legal. Uns 40 reais eu dava, cara. Porra, eu faria um esforço pra dar um pouquinho mais, cara. Não, sacanagem. Puta, lutaço, cara. Eu daria 100 reais pra ver ele lutar com o Aldo de novo. Cara, ele perde do Nate Diaz, cara. Não. Acho também. Cara, ele ia comer porrada sem parar, cara. Não. O braço do cara é muito grande, cara. Não, mas pô, o Nate Diaz é só isso, cara. As sequências dele são todas Mas o iguais. Nate Diaz acho que Mas é acho isso, que mas treinar pra caralho. Não. Nate Não, Diaz o não tem Conor medo, ia brincar. O Conor ia brincar com o Nate Diaz, cara. Sério. Cara, não sei. Sim, ia. O Nate Diaz é melhor no chão do que o Conor, cara. Não, isso é. Mas a última luta do Nate Diaz, cara, ele só acertava a mesma sequência naquele otário lá. Pô, aquele Pô, otário mas aquele tava- cara é foda, tava cara. levando Michael todo mundo, Johnson. né? O ganhou do Edson Barbosa. Mas caralho, o cara ganhou o cara com o soco, com o jab direto
direto. Foi praticamente isso a luta toda, cara. Isso é a orelha, né? A orelha não reconhece o talento das pessoas. Mas Não. O outro é foda. O Nate Diaz é foda também, mas eu tô dizendo assim, a conversa que é contra o Conor. O Conor, eu acho que não ia dar esse mole, não, cara. Na boa. Acho que temos que ver isso. Você acha que o Anthony Pettis ganharia do Conor? O Anthony Pettis tem que achar o espírito dele novamente. Se fosse numa batalha de tatuagens, cara, eu acho que o Anthony Pettis perde. Também, né? Porra, também quem que não perde dele? Renan Barão. É isso. Que sacanagem. A tatuagem do Barão cara. é triste também, cara. É muito triste, cara. Que merda. E aí, Desculpa aí, Renan finais sobre o Renan nosso Barão, Gregório. rapidinho. Desculpa aí, cara. Brincadeira, tá? Esse Fábio vai cortar mesmo, foda-se. Então, deixa eu deixar uma pergunta aí pra gente devagar um pouquinho antes de fechar. Pô, eu não falei meu momento, cara. Puta merda. Então Desculpa aí, fale. Orelha. É porque eu tô Orelha, qual o cabaço pra grande caralho. momento do McGregor na sua memória? McGregor de sunguinha berrando na pesagem. Que gay. É. Respeito. Porra, Fábio, você escolhe os seus momentos, cara. Para de ficar criticando os momentos dos outros, Sommelier cara. aí é foda, né? Porra. Deixa eu curtir meu momento aqui com o McGregor, cara. Desculpa. Desculpa. O Fábio não escolheu o momento até agora, né? Oi? Não. Você não escolheu o momento Cara, até agora, o né? momento é que ele... Porra, que merda de momento. Então, cara, não sei. Fala assim, então, o momento é o que está por vir. Eu acho que tudo da derrota, né? Que está por vir, eu vou ficar bem feliz. Ah, não gostei. Não. Gostei não. Sério, eu acho ele legal, acho que ele luta bem e tal, mas eu queria ver ele perder do Do Rafael. Brazuca, né? Não é nem por isso, cara. Não é nem por isso. Pois é, eu fico pensando assim que vai ser legal o Rafael ganhar, Brasil, mas isso aí dura pouco, essa felicidade. Agora, se o MC Gregório ganhar, cara, as coisas vão mudar. E eu queria ver isso aí. Vocês acharam que foi um risco? Porque assim, o UFC corre dois grandes riscos com essa luta do Rafael dos Anjos. O Rafael dos Anjos dá uma surra no McGregor e o McGregor perder um pouco dessa aura que ele tem, né? De imbatível, Mystic Mac, que a galera fala que ele adivinha tudo, que eles falam o que faz, né? Porque, pô, se o Rafael dos Anjos limpar o octógono com o McGregor, e é uma possibilidade não muito difícil disso acontecer, vai ser foda. Ou dois, se o McGregor encaixa aquele direto de esquerda e nocauteia o Rafael dos Anjos, cara, ele vai virar um monstro, cara. Ninguém no UFC vai segurar ele mais, cara. Ele vai fazer o que ele quiser. Lembra que você falou sobre ele tá com uma... fazendo mais ou menos o que o Floyd faz, ter uma produtora de eventos também, cuidando da própria carreira. É, ele meio que lançou isso. Se ele ganhar, cara, ele vai poder fazer o que quiser mesmo no UFC. Vai poder organizar sozinho o card, no país que ele quiser, fazer a turnê McGregor. Cara, vocês viram ele falando da... O cara pergunta lá pro Dana White por que ele marcou a luta da Holly Holm com a Misha Tate no mesmo evento, né? Que poderia ser um evento só pra elas, tal, pela importância da luta. Aí o Dana White foi responder, ele pegou e respondeu: não, porque eu quis. Então. Porque eu quis, porque lá na Irlanda... Eu acho tudo engraçado, né? O Grana White adora isso, cara. Tu acha que ele ficou não. triste? Tá nem aí. Não, claro que não. Acho. Ele ficou triste, mas achei engraçado pra caralho. Ele falou que ela é uma ídola lá na Irlanda e tal, e daí ele resolveu que tinha que ser no mesmo evento que ele. Daí ele pegou e falou assim: e eu mando no UFC. Mas realmente, né, cara, esses repórteres adoram levantar a bola pro MC cortar, né? Claro. Eles entregam, tipo, cara, que perguntinha idiota, porque a gente sabe muito bem que sem a Honda, cara, por mais que a Holly tenha ganhado um pouco de fama, não é um puta card, tipo ela e a Misha Tate. Não vai lotar pay-per-view, assim. Então é meio óbvio que ela tem que estar junto com outro card forte. Aí faz essa pergunta só pra ver o que o maluco vai falar. Sim, com certeza. Cara, resumindo, cara, é fácil falar do Conor, né? Difícil é pagar as contas dele. Vai ser bem difícil. Né? Vai ser bem foda. Ó, eu vou ficar mal aí com o público brasileiro. Eu acho que o Rafael ganha por pontos, numa luta difícil. Mas, sinceramente, eu gostaria de ver um campeão de 2 categorias pela primeira vez. Só pra ver o circo pegar fogo. Ia mudar muito a dinâmica do UFC. Olha aí, polêmica. Eu acho que o Gregório perde por pontos, volta pros penas e vai continuar sendo um cara duríssimo, mesmo pro Frank Edgar. A galera acha que, né, o pessoal que eu vejo nos fóruns, acha assim, o Conor ele tá dando all-in em todas as apostas, né? O cara tá apostando tudo em cada luta
luta ele aposta tudo. E eles acham que, assim como essa é uma tática que ele, quando ganha muito e tem muita visibilidade, quando perde, ele perde muito também. Então, o sucesso do Conor, né, vai ser proporcional ao fracasso. Logo, tipo, acho assim que no final do ano ninguém mais vai estar falando desse cara mais. Não sei não. Porque, ó, Ele não vai, pra começar, ele nem tá botando em jogo o título dos penas, cara. Ainda, né? Não, mas assim, então, se ele perde perder, agora, ele vai voltar pros penas. Sim, mas continua campeão. Certo? Então, mas até o final do ano, se ele pega o Frank Edgar tem grande chance de surrar ele também. E aí? Se ele pega isso que a galera tá falando. O Aldo também tem grande chance de surrar ele. Também tem grande chance. Ele pega o Chad Mendes também, entende? Então eles estão falando assim que a probabilidade do McGregor sair esquecido até o final do ano é muito grande. Não, mas Léo, agora então pensa o seguinte: se ele tem tanta chance assim de se ferrar nos penas, vale a pena ele ficar quietinho nos penas esperando isso acontecer? Acho que ele tá fazendo bem certo então de jogar tudo. Eu acho que vale a pena quando há uma pequena, só isso. Não, porque senão ele ia esperar só, tipo, vou esperar defender o cinturão, aí defende, perde. Tenta defender e perde. Não, cara, ele tá tentando uma coisa inédita e ele pode conseguir. Se não conseguir, ele vai voltar pro mesmo status que ele tava. Tentar defender o cinturão. A não ser que ele seja surrado, né? Porque ele vai voltar, beleza, como campeão. Mas, cara, vai ficar feio. Vai, cara, mas assim, marca uma luta. Tipo assim, que nem a Honda, né? A Honda, beleza, perdeu. Mas, cara, ficou muito feio pra Honda. Cara, eu acho que estão exagerando com a Honda também. Tipo, ficou feio, ficou. A hora que ela resolver voltar, volta tudo, cara. Toda a mídia, tudo. Não é bem assim. É que ela não vai voltar, né? Então essa é a minha previsão, né, do McGregor. Eu acho que assim como ele subiu muito rápido, ele vai descer muito rápido. Em 2017 ninguém mais vai estar falando dele. Nossa, acho que é impossível, cara, ninguém falar do cara. Cara, quem fala do Jorge St-Pierre hoje? Mas o St-Pierre, cara... O Léo Oda fala muito. Você fala bastante. O St-Pierre era um cara que lutava bem pra caramba, mas sei lá. O cara terminou campeão, aposentado, mas, cara, ninguém fala mais. Sim, entendeu? O Zé Aldo ficou 10 anos, cara, sem ganhando quem tudo. Fala hoje, por exemplo, Chael Sonnen perdeu e tal, mas, cara, falastrão. Mas ele nunca ganhou nada, Léo. O maior feito dele foi ter aguentado o Anderson Silva até o final. Sério, o maior feito dele foi ter quase ganhado. Olha que triste, cara. Viva la Brasília! Mas beleza, e vocês, o que vocês acham? Qual vai ser o futuro de Conor McGregor? Eu nunca acerto as previsões mesmo, então... Sou o pior mandiná que tem. Cara, eu tô afim de ganhar uns haters aí, que, né? Acho que faz parte da vida. Então eu vou dizer que o Conor McGregor tá só começando. Ele vai vencer o Rafael dos Anjos, sim, no primeiro round. Lá pro finalzinho do primeiro round, assim, pá. E Rob Lawler que se cuide. Nossa. Na coletiva ele falou que se o UFC não tivesse tanta burocracia, ele varreria todas as categorias em 5 meses. Não, sacanagem. Não, cara, de verdade. Eu não sei quem vence, cara. Eu sou horrível isso pra fazer previsão. Mas, eu não sei se eu vou soar muito hipócrita. Eu gosto muito do Rafael dos Anjos, mas como eu disse antes, a gente comentou nos podcasts atrás, é muito mais interessante, né? Pelo lado do entretenimento, quando o McGregor é campeão, cara. De 2 cinturões, então, puta que o pariu. Assina embaixo, cara. É isso mesmo. Eu sou... Cara, desculpa aí a galera. Eu não sou brasileirinho, sacou? Não vou ficar torcendo só porque o cara é brasileiro. Eu sou fã de MMA, eu sou fã sim do entretenimento, sabe? Dessa palhaçada toda, desse circo todo que o cara faz. E quero mais que ele vença e, puta, o ano vai ser lindo, cara. Com ele com 2 cinturões, eu vou me divertir bastante. É isso que eu desejo. Caraca. Cara, não tem como não concordar, cara. Eu fico pensando a loucura que ia virar esse UFC com um campeão de 2 categorias, cara. Puta, é muito bom ver isso. Cara, e na moral, eu falei de piada, mas, cara, quem garante que ele não vai convencer o Grana a fazer uma luta aí no meio médio, cara? Cara, ele falou também que sobre ter 2 cinturões, ele já combinou que ele vai lutar a cada 3 meses pra não deixar nenhum adversário esperando em alguma categoria. Por que não, né? Não sei quanto tempo ele vai aguentar esse ritmo, né? Mas eu tenho certeza que ele vai tentar. Se ele conseguir, né? Ganhando o Rafael. Então, cara, eu acho assim. Agora, só um parênteses. Imagina uma luta do McGregor com o Nurmagomedov. Não dá, né? Beleza. É que não dá, sabe por que não dá? Que esse Nurmagomedov não luta mais, cara. Simplesmente. ele e o Caim Velasquez, cara, são ex-lutadores. Se lutasse, o Conor não ia sair do chão. Não. O Chico, não pode falar isso, cara. Dominic Cruz voltou aí com tudo. Não, quando o cara volta, ele daí é um lutador. Quando ele tá fora,
cara, tá bom. por tanto tempo, ele é um ex-lutador. A gente achava o mesmo do Dominique. Entendi. Mas eu não acho que um raio caia tantas vezes no mesmo lugar. Entendi. Então, eu acho Vai lá, que, cara, nessa luta, putz, não vai dar pro Conor, não. Acho que o Rafael vai levar isso aí de uma maneira meio monstruosa, assim. Acho que vai dar uma bela de uma surra nele. Não tô sendo torcedor, não, cara. Eu acho que vai ser ruim pro MMA. Vai dar uma queda, talvez não assim, da maneira que o Léo falou, porque é difícil, eu acho, né? Que é difícil esquecer de um cara como o Conor, assim. Mas eu acho que a tentativa dele aí foi legal, é válido e tal, mas não vai dar muito certo, não. Eu acho que ele vai... Não gostei não, desculpa. O Fábio me soa muito pé no chão, muito realista, cara. Não Sacanagem. gosto da vida assim. Sabe aquele lance que falam do Rafael? Assim, o Rafael não é talentoso, mas ele é foda. Vai ser isso, cara. Vai ser isso aí. Vai ser isso o quê? Ele vai da maneira dele, estudou o cara e vai ganhar, tranquilo, como ele ganhou do Pets. Sem mostrar assim, nossa, que cara Você plástico. acha que o cara Conor foda. tem sorte, então? Não acho. Ah, que Conor, como engraçado. assim? Mais ele treina, mais ele tem sorte. Não, mas esse papo aí não é pro Conor, não, cara. Esse papo é pro Rafael, né? Uhum. Sempre falam isso. É um cara batalhador, treina bastante e tal. Eu acho que ele vai vir muito bem preparado, assim, não vai dar pro Conor, não. O Conor volta pro Pena e pode acontecer uma tragédia aí, perde outro também. Ele arrisca muito alto, entendeu? É foda. Isso, cara. Eu acho que ele arrisca muito alto. Muito alto. Ó, lembra que eu tinha falado... Olha só, deixa eu completar só essa frase. Quem não arrisca, não petes... Não. Boa. Podre, né, cara? Hoje tá foda. Tá difícil. Mas teve um podcast que a gente falou assim que o risco dele era grande, assim, né? Dele enfrentar outro cara antes do Aldo. Que seria o Chad Mendes ou o Edgar. Que ele poderia perder e, putz, ia pro barranco, assim. Mas as coisas dão muito certo pra esse cara. Então, não dá pra... Nossa, o cara tá 3 quadros aqui e tá fazendo barulho ainda. Caralho, o Fábio é tipo o Demolidor, mano. O cara tá 3 quadros aqui, a moto e tal. Mas não dá pra descartar uma vitória do Conor também, cara, né? O cara é meio imprevisível, assim. Vitória é vitória, né? É, bem isso. Eu acho que, cara, que o coração tá cansado de ser, desbota. Meu caralho. Viva la Brasília! Então, fechou, galera? E aí, Orelha, manda o teu jabá aí. Opa, soundcloud.com/café com porrada. Toda segunda-feira tem episódio novo nesse podcast maravilhoso de artes marciais, porradaria, violência, briga, confusão, ódio, amor, Conor McGregor. E uma É isso. entrevista minha lá no Café com Porrada também. Verdade. Episódio recente aí, episódio número 11 com o Fábio, onde ele conta a história dele dentro da caminhada dele no ninjitsu. É só o espírito, presença, só o espírito, olha. Muito bacana. Caraca, ela não é minha, não. Tá bom, né? Do Ninjitsu ou MMA. Quem quiser acreditar, né? Acredita. E em breve, um programa com o nosso amigo Leoda. Abriu o coração falando de George St. Pierre e muito mais. Caraca. Aguardem. É isso, galera. Obrigadão pelo convite e estamos aí. É isso aí, então, galera. Comentem, deixem perguntas. Lembra lá, galera, patreon.com/muita luta. Ajudem o Muita Luta e a gente ajuda vocês também. E aqui no post vocês encontram todos os canais pra interagir com o pessoal do Muita Luta. Isso aí? Isso aí. Axé, então, galera. Axé. Viva la Brasília! Lembra, o Gustafsson, depois que perdeu pro Phil Davis, foi Sim. treinar o wrestling com ele, né? Treinou com ele e depois treinou comigo. Tem que criar uma história desse personagem que o Fábio conta aí. Qual personagem? Esse personagem conhece tantos lutadores, que treina com o sueco e tudo mais. Tipo o Renato Laranja, né? Renato Laranja é foda, cara.